Olá, seja bem-vindo ao podcast Hare Krishna Brasil. A gente vai ler o capítulo 4 do livro A Essência do Bhagavad Gita, explicado por Paramahansa Yogananda e evocado por seu discípulo Swami Kriyananda. Nesse capítulo ele fala bastante sobre a visão cristã de como a gente pode atingir a iluminação e ele faz bastante comparação. E assim, é um capítulo inteiro falando só disso. Às vezes eu fico um pouco irritada porque eu acho que não precisa da necessidade de você entender a parte cristã para entender a Gita. Mas vamos lá. Alegoria na escritura. A mescla de fato e ficção para fins alegóricos é comum nas escrituras. Sugere a mescla que existe também na vida. O aspecto onírico da existência na Terra associado às verdades profundas da alma. Vemos um exemplo desse recurso literário no livro do Êxodo da Bíblia, quando os judeus escapam há anos do cativeiro do Egito. Essa fuga é um fato histórico. No Êxodo, porém, os detalhes do episódio foram elaborados em forma de alegoria. O Êxodo relata, por exemplo, que o povo judeu vagou durante 40 anos pelo deserto do Sinai. Sem dúvida, não poderia de modo algum gastar tanto tempo em sua busca. Um simples olhar ao mapa na área mostra que o deserto é pequeno demais para uma jornada tão longa, a menos, é claro, que aquela gente toda estivesse envolta nas brumas da ilusão. Acreditar que os judeus precisaram de 40 anos para cruzá-lo exige voos excessivamente ousados de imaginação. Demarcou-se assim o tempo deliberadamente a fim de surgir um significado mais profundo por trás da busca da Terra Prometida. Deserto. A palavra deserto nos escritos espirituais é um termo muitas vezes usado alegoricamente para figurar o silêncio interior que se goza graças à comunhão com a alma. Nesse silêncio, as flores refinadas dos prazeres dos sentidos jamais desabrocham. A marcha de 40 anos pelas areias do Sinai representa a longa busca da iluminação espiritual. No Êxodo, todos quantos haviam nascido em cativeiro teriam de morrer antes que a nova geração entrasse na Terra Prometida. O significado aqui é que toda característica manifestada sob o jugo da consciência egóica precisa ser transcendida. Somente as qualidades da alma, aprimoradas graças à expansão da comunhão divina, estão aptas a entrar no reino eterno. A terra prometida descrita na Bíblia é a união com Deus, o país da consciência cósmica. As qualidades ilusórias nascidas da consciência egóica enraizam-se na consciência da separação de Deus. O ego não é o eu verdadeiro. Todos fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia, no primeiro capítulo do Evangelho de São João, diz-nos que somos seus filhos. Se nos consideramos diferentes dele, teremos de transcender essa visão de nós mesmos antes de, como almas puras, penetrar no reino divino. Qualidades do ego como egoísmo, ódio, paixão, inveja, ambição pessoal, cobiça, ciúme e cólera são pesos que impedem o balão do discernimento de voar para os céus do espírito. Por isso São João nos diz também: nenhum homem jamais viu Deus. Em outras palavras, por meio da consciência humana, do ego, nunca poderá o divino ser percebido. A verdade divina está muito acima das realidades humanas. E a Bíblia prossegue: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus, diz o Senhor. A terra prometida é o prêmio final daqueles que buscam Deus honestamente. O Êxodo contém um vislumbre esotérico que reforça essa verdade. A terra prometida é uma terra onde emana leite e mel, diz a Bíblia. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, por isso desci a fim de livrá-lo, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla,
terra que mana leite e mel. De fato, alguns aspectos do caminho espiritual são mais sutis que o conhecimento vulgar, a saber, mais sutis que tudo quanto uma pessoa carente de experiência pessoal das realidades interiores pode compreender. Esses aspectos, porém, são familiares aos yogis e a outros que meditam demoradamente. Temos aí verdades vislumbradas tanto na Bíblia quanto no Bhagavad Gita. Consideramos de passagem esse relato específico da Bíblia. Em estado de êxtase profundo, sucede às vezes que a língua se volte automaticamente para cima, na direção do cérebro. Na ponta da língua há um magnetismo positivo que, quando unido ao seu complemento negativo na cavidade nasal, provoca um curto-circuito, por assim dizer, no fluxo de energia do corpo e conserva-o no cérebro. Graças a essa junção física, forma-se uma espécie de néctar, descrito pelos yogis como a contrapartida interior da união sexual exterior. As escrituras hindus afirmam que esse néctar tem o gosto de uma mistura de manteiga clarificada, ou ghee, o leite em sua forma mais pura, com mel. Os Vedas hindus dão-lhe o nome de Soma. Uma escritura inteira foi chamada de Soma Veda. Esse néctar pode sustentar o corpo por longos períodos de tempo, enquanto a alma permanece imersa no êxtase, conhecido nos ensinamentos do yoga como Samadhi. A Terra Prometida não é, pois, um mero local terreno. Israel simboliza a verdadeira pátria da alma, a consciência cósmica. Ressalve-se aqui que os judeus não eram, como raça, o povo eleito de Deus. Com efeito, havia e sempre houve os bons e maus judeus, a mesma mistura de santos e pecadores que se encontra em toda parte. Os judeus nessa história simbolizam os que aspiram sinceramente, em qualquer país e religião, a romper as cadeias dos sentidos e fundar dentro de si o reino de Deus. Como costuma repetir Paramahansa Yogananda, Deus escolhe os que o escolheram. A história de Moisés e da saída dos judeus do Egito encerra outros símbolos místicos, yogis por natureza, uma vez que se relacionam a verdades mais frequentemente consideradas partes dos ensinamentos do yoga. Vemos Moisés, por exemplo, suscitando o poder da serpente da Kundalini. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e acontecerá que aquele que for picado, ao olhá-la, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém picado por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Aqui, dois tipos de energia característicos da serpente são descritos: a força descendente que arrasta a consciência para o prazer mundano e sensual, e o fluxo ascendente que libera a consciência da ilusão. A haste é a espinha dorsal. Muitos swamis na Índia carregam consigo a danda, uma espécie de cajado que usam para nunca se esquecer de permanecer concentrados na espinha. A haste, descrita na história de Moisés, é feita de bronze. A serpente presa a ela figura a sugerir a luz interior que sobe com o despertar espiritual. Só quando essa luz ou energia Kundalini se alcança é que a picada venenosa da ilusão pode ser curada. Por isso também Jesus Cristo disse: e de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus não falava da sua morte próxima na cruz. Aquele era um evento que ninguém, então como agora, poderia antecipar. Um comentador tardio, portanto, é que deve ter dado semelhante interpretação. Jesus queria dizer isso sim, que a consciência humana tem que ser erguida tal qual Moisés ergueu a dele no deserto. No silêncio interior, alcançado o poder da Kundalini na espinha. O autor dessas linhas perguntou certa vez a Paramahansa Yogananda se Moisés foi um mestre espiritual. E ele respondeu sem dúvida, com inteira segurança. A Bíblia afirma que ele levantou a serpente, isto é, o poder da Kundalini, no deserto.
Esses breves enxertos da Bíblia são aqui apresentados a fim de preparar o leitor, sobretudo se judeu ou cristão, para ensinamentos igualmente profundos do Bhagavad Gita. Mesmo os hindus, após refletir sobre a universalidade dessas lições, talvez achem mais fácil harmonizá-las com os aspectos profundos da grande escritura hinduísta. Bom, esse é o fim do capítulo 4. A gente se vê no próximo vídeo. Hare Krishna.